Eu não assisto a filmes dublados. Porém, a gente já vai chegar lá o porquê do porém, do mas, né? A dublagem, na sua opinião, estraga uma obra, seja ela a dublagem que for, pode não necessariamente a brasileira, mas de qualquer outro país. Você acha que a obra original é afetada de alguma forma por causa da dublagem? Vamos conversar a respeito. E aí galera, eu sou o Vetri e a gente vai falar hoje de dublagem. Eu não, como o próprio título diz, eu não assisto a filmes dublados. Porém, assim, de uma forma geral, eu sempre procuro assistir o que eu estiver assistindo, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da Itália, pode ser da Coreia, não importa. Eu procuro assistir no idioma original que aquela obra foi feita. Por quê? Porque o cinema, isso inclui filme, série, ele é todo pensado na cabeça do diretor, do produtor, para ser passada uma mensagem. O que importa a gente ver um filme e uma série é a mensagem que aquilo está sendo passado pra gente. O que ele está ensinando, o que ele está criticando, o que ele está abrindo nossos olhos, fazendo a gente debater e discutir. Então, para ele transmitir toda aquela ideia, existe toda uma produção por trás, que envolve todas essas categorias que a gente já conhece. Ator, atriz, roteiro, edição, enfim. Então tudo aquilo na cabeça do diretor é pensado para aquela determinada mensagem que ele quer emitir. Então se alguma coisa que não foi da ordem do diretor acontecer com aquela obra, com aquele filme, com aquela série, vai ter uma alteração na originalidade. Por isso eu acho que sim, a dublagem, ela, muitas aspas aqui, ela estraga a obra original, porque eu quero assistir aquela obra da forma que o produtor, que o diretor daquele episódio de série, daquele filme, quis que eu entendesse. Então, se você coloca uma dublagem por cima, por mais bem feita que ela seja, e o Brasil sim, ele é um dos grandes países que tem bons dubladores no mundo, sim, a dublagem brasileira é sim, na minha opinião, boa. Se eu for analisar só a dublagem, eu acho boa, apesar de não concordar, não concordar que ela tem que existir, é óbvio que não, mas tô falando assim, apesar de eu não consumir a dublagem, eu acho que sim, a dublagem brasileira é uma das melhores. Prova disso, eu me toquei que a dublagem brasileira era muito boa quando eu fui assistir Dark na Netflix. Aliás, eu tentei assistir 2 vezes essa merda, eu não entendi porra nenhuma e parei. Não gostei. É uma série alemã e, como eu disse, eu quero assistir. Tudo que eu for assistir, eu quero assistir no idioma original. No caso, alemão. Quando eu coloquei pra assistir no idioma original alemão, foi muito estranho, porque eu nunca assisti nada na minha vida antes da Alemanha. Não consumi nada da Alemanha na minha vida, a não ser Dark. Então, ouvir o idioma alemão toda hora ali era muito estranho. Eu não conseguia prestar atenção na obra, eu ficava prestando atenção nos sons que um alemão produz quando ele fala. Então era muito bizarro pra mim, então eu não gostei. É porque é novo, né? A gente não tá acostumado. Então, auditivamente, aquilo lá foi muito ruim. Não me fez gostar da obra, apesar de eu não ter gostado mesmo tendo mudado a dublagem. Aí o que eu fiz? Eu mudei pro dublado em inglês. Não pro português, eu mudei pro dublado em inglês. E foi pior, porque a dublagem americana, meu Deus do céu, é fora de sincronia, não tem ênfase nas palavras, tipo, pelo menos isso o Brasil faz ênfase nas palavras, no que quer ser, no que o ator tá dizendo, tipo, o dublador americano parece que ele tá só falando o texto. Ele não tá interpretando, porque todo dublador é um ator, então ele tem que interpretar. Mas o dublador americano parece, pelo menos em Dark, que é a única coisa dublada americana que eu já consumi, era uma merda. E aí eu mudei pra dublagem brasileira e vi no idioma português, né? E aí eu consegui tentar prestar atenção em Dark mesmo, não tendo entendido, enfim. Aí foi uma bagunça. Mas, então, realmente, a dublagem brasileira é boa e isso daí explica o mas do título. Porque, de forma geral, quando eu tô assistindo um filme, uma série, pra ser levada a sério, né, muito a sério, eu assisto no idioma original. A não ser que, no caso de Dark, foi um caso muito específico que eu não consegui
ver o idioma original, que era muito esquisito. E não é porque era fora do que eu mais consumo, que é o americano. Não é porque era uma coisa muito diferente do americano. Por exemplo, eu já vi filme espanhol, já vi filme coreano super diferente do americano. E tava de boa pra mim ouvir. Anime, que é em japonês também, de boa. É esquisito, mas é muito mais de boa que o alemão. O alemão pra mim foi muito esquisito. Então não tem como se discutir a qualidade. Quer dizer, tem, né? Tem gente que não gosta, mas pra mim a qualidade da dublagem brasileira é muito, muito boa. O Brasil tem bons dubladores, sim. Com muitas sacadas, com ênfase no que precisa ser dado ênfase, com tons de voz. O mesmo dublador faz vários tipos de vozes. Pega o dublador do Ed Murphy, por exemplo. Enfim. Mas eu defendo sempre que a pessoa assista algo no idioma original. Por que o mas do título? Porque assim, eu não assisto a filmes, a obras dubladas, né? Mas, sim, eu também assisto. Vou explicar. Eu assisto coisas dubladas quando essa coisa me remete à minha infância. Tipo, animação. Eu não assisto animação legendada no idioma original, né? Por exemplo, minha animação favorita é Toy Story. Eu não consigo assistir, apesar de eu amar o Tom Hanks. Pra mim, ele é o meu ator favorito. Eu amo o Tom Hanks, ele destrói dublando o Woody, mas não dá. Por quê? Porque é uma coisa é uma coisa ligada à nostalgia, à infância. Shrek é a mesma coisa, infância e adolescência, né? Tipo Chaves. Não tem como você pegar Chaves e assistir em espanhol. Eu vejo Chaves em espanhol e não acho a mínima graça. Não tem como. Chaves é português, acabou. Isso. É a mesma coisa vale pro Chapolin. As novelas mexicanas, tipo, eu sou muito fã da Usurpadora. Tipo, toda vez que passou a Usurpadora na TV eu assisti. Teve até uma vez que eu fui no YouTube pra ver ela no YouTube, só pra você ter uma ideia. Claro, tem que assistir dublada, não tem como. Eu só quero $1 milhão. Um fator nostálgico, aí é uma exceção minha, assim, tipo, eu gosto de assistir por causa do idioma. Mesmo eu achando que também atrapalha a mensagem final, a animação, os dubladores americanos, que são os originais, né, daquela obra, por exemplo, Toy Story, Shrek, essas coisas, os dubladores são pensados de acordo com os personagens. Então, tipo, o ator, tipo, Ed Murphy é pensado pro burro, o Michael Myers é pensado para o Shrek, e assim vai. Muitas vezes os dubladores também têm as feições do ator que ele vai interpretar, enfim. Então, é tudo pensado originalmente. Então, você colocar qualquer coisa de outro país, interfere, não tem como. Mas eu assisto dublado porque é fator nostálgico. Eu quero assistir aquilo dublado porque me remete à minha infância. Mas quando eu tô assistindo um filme que não é animação, que não tem nada a ver com infância, por exemplo, não precisa ser nem animação, pode ser filmes live action mesmo, tipo Esqueceram de Mim. Eu só assisto Esqueceram de Mim dublado. Eu assisti Esqueceram de Mim dublado é a minha infância sentada no sofá, na sessão da tarde, naqueles especiais de fim de ano, tipo, não tem como. Fique com o tronco, seu animal. Tirando esse fator, eu só assisto no idioma original que foi me passado. Por exemplo, filmes coreanos que ultimamente têm sido muito, muito bons, produções coreanas, tipo Invasão Zumbi, Parasita maravilhoso, Parasita, um dos melhores filmes da minha vida inteira. É coreano, então tipo, assistir no idioma original. Então, sim, pra mim, na minha opinião, a dublagem atrapalha. Pode ser muito, pode ser pouco, não importa. Mas se atrapalhou meia vírgula, já não quero. Eu quero assistir o original. Exceto, que eu falei, a animação. E jogos também, tipo, jogos raramente se encontra, mas eu prefiro um jogo que estiver sendo falado ali, seja dublado em português. Porque, tipo, apesar de quero ver no idioma original, não sei o que, o jogo em si, ele tá mais focado na experiência que você vai ter em jogar. Você não tá assistindo uma coisa que é um filme. Tipo, aquilo tá sendo transmitido uma mensagem pra você e você tá parado. Não, você está interagindo, aí é outra coisa. E outra, no jogo, num game, eu quero dublado porque aí eu consigo prestar mais atenção no jogo do que ficar lendo a legenda. Apesar de eu conseguir ler rápido a legenda, nunca vai ser a mesma coisa que você ficar olhando 100% pra tela sem olhar pra legenda. Por exemplo, GTA. GTA não tem dublagem em português, infelizmente. Seria muito bom se tivesse, mas não tem. O GTA V, né, que é o mais famoso. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu tô no carro, você tá lá no carro, tá em perseguição, e tem um cara falando, que às vezes tá em missão história, né? Tem um cara falando com a legenda, e eu não consigo ler, apesar de eu entender inglês,
às vezes com barulho de carro, barulho de música, não sei o que, com o rádio ligado, e o cara falando, não dá pra entender muito. Então, tipo, não dá pra prestar atenção na estrada, na rua, e ler ao mesmo tempo, e entender o que ele tá falando, assimilar, não sei o que. Não dá. Então, tipo, mesmo em outros jogos, mesmo que seja mais lentos, né, não seja uma perseguição de carro, mas eu não quero ficar prestando atenção embaixo, eu quero prestar atenção no jogo. Ah, esse é outro motivo que eu gosto de animação dublada, não só o fator nostalgia. Isso tem relacionado a game também. É o fator visual. Porque a animação é um negócio visual. Por mais que você seja muito foda em ler legenda rápido e não sei o que, você entende um pouco do inglês, você pega rápido. Não, nunca é matemática. Nunca. Mesmo se você for 1 milésimo de segundo para baixo e para cima, o olho, não é a mesma coisa que você ficar olhando o tempo inteiro para animação. Então quando eu assisto um Procurando Nemo, que tem, por exemplo, profundidades de camadas, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, lá no fundo tem um peixinho passando e tem um entre o primeiro e o último, e você consegue... Isso, se você ficar olhando legenda, eu não quero. Eu quero apreciar aquela obra, porque a animação, além do filme em si, tem todo um visual para você se admirar. Então quando você lê legenda, não é a mesma coisa, por mais que você seja rápido. Então são esses dois fatores que me fazem gostar de dublar, assistir coisas dubladas. Animação e nostalgia para a infância. De resto, que a grande maioria não é isso, eu assisto no idioma original. Ah, e tem outras obras que eu gosto de assistir dublado, porque a dublagem é muito melhor, no caso do Chaves, igual eu falei. A dublagem, apesar de não ser tanto visual igual uma animação, não ser um jogo, não ser... remete à infância, mas tem coisas que não remetem à infância e mesmo assim eu quero assistir dublado, porque a dublagem, ela faz o filme ser legal. Por exemplo, As Branquelas, Todo Mundo em Pânico. Esses filmes besterol, não tem como eu assistir As Branquelas e não ser dublado. As referências são... Por exemplo, As Branquelas, pra quem já viu, né? Um filme bem babaquinha, mas é meu guilty pleasure. Eu gosto, amo toda vez que estiver passando. Decorei todo o filme. Pra mim, assistiria todo dia. Nas Branquelas, por exemplo, pra quem já viu, aquela parte que eles estão lá na loja de roupas, né? A Brittany, que não é a Britney, ela tá ajudando a outra a se trocar, a escolher as roupas, e ela tá chorando porque ela se acha gorda, você sabe, né? Aí, no original, no inglês, o que é falado é... Ai, Oprah Winfrey, não sei o que, ele chama Oprah Winfrey pra ajudar ela, tipo, a piadinha com a Oprah Winfrey. You need professional help. Hang on. Okay. Dr. Phil! Oprah, somebody help me! Se você colocar a dublagem falando Oprah Winfrey, não vai ter a mesma graça. E o que eles me fazem na dublagem? Me colocam Hebe Camargo, gracinha. Maravilhoso. É uma sacada que não muda o que quer ser passado no filme, a mensagem, e dá humor para aquela pessoa daquele país, que faz você gostar mais do filme. Tipo, eu só gosto de Branquelas por causa da dublagem. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se descola alguém pra te ajudar. Uma ajuda profissional, você precisa se curar, doentinha. Tá bem, eu espero. Hebe Camargo, gracinha, me ajuda, por favor. Isso traz visibilidade pro filme aqui no Brasil. Tanto é que ele é um sucesso muito maior aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um fracasso. Aqui no Brasil é febre. Então, nesses pequenos casos, quando a dublagem exalta o filme por ser com piadinhas brasileiras. Todo Mundo em Pânico tem isso, As Branquelas, besterol em geral, né? E tem outro assunto relacionado à dublagem, que é a disponibilidade de filmes no idioma original no Brasil, naquele momento que é lançado. Tipo, animações que, por seu público-alvo infantil, não tem uma sessão legendada daquele. Mesmo que se eu for assistir, eu vou assistir dublado. Mas, mano, porra, às vezes não é nem animação, tá? É filme tipo blockbuster, tipo Homem-Aranha, o Homem-Aranha mais recente, o Sem Volta Pra Casa. Ele só foi exibido em São Paulo. Quando tinha sessão legendada, era sessão muito esporádica. Mas eu ainda quero fazer outro vídeo relacionado especificamente a isso. A disponibilidade de filmes no idioma original aqui no Brasil. Que tem a ver com a dublagem, mas eu ainda quero fazer um vídeo específico para isso, porque é um assunto que ainda vai render. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham de dublagem? Atrapalha? Não atrapalha? Alguém é como eu, que tipo, gosta de assistir só no idioma original, mas tem certas especificações que vai no dublado, tipo Chaves, animação, jogo, enfim. O que você acha de dublagem?
não só brasileira, como de outros países. Se você já consumiu dublagem de outros países, escreve tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal, porque tá começando e é difícil no começo. Mas até o próximo vídeo. Tchau.